Olá, queridos alunos, voltei para falar um pouco sobre Atenas. Falamos no começo sobre Esparta e agora vamos falar do maior centro cultural, político e econômico da Grécia, a cidade conhecida por ser um padrão de desenvolvimento. Lá, a filosofia, o teatro, o esporte, ali as virtudes, a busca pelo belo, as discussões políticas, a democracia, ali tudo isso surgiu. Gente, então por isso não podemos menosprezar a importância dessa belíssima cidade da antiguidade clássica ocidental. Queridos, vamos então para o próximo slide. Eu coloquei para vocês aqui uma foto de Atenas. Atenas hoje, com prédios, uma cidade moderna, como eu falei, enfrenta um problemão grave sobre a sua economia. A economia grega vem passando por um período de bastante dificuldade, mas eu tenho certeza que os gregos e os europeus vão conseguir superar esse problema, se Deus quiser. Vamos lá. A desintegração dos gêneros, como eu falei para vocês, houve uma superpopulação e houve uma explosão chamada diáspora. No caso da Grécia, os gêneros passaram a ser divididos. É como se, por exemplo, aquele patriarca que eu falei para vocês, coubesse a ele a divisão dessas terras, porque ali não cabe mais tanta gente. E aí ele começou a fazer o seguinte: privilegiar os seus parentes mais próximos. Os eupátridas ficaram com as melhores terras, os georgóis passaram a ficar com as piores terras, e os tetas ficaram sem terras, e por isso dedicaram-se ao comércio. Claro, se tem gente com terra boa e tem gente com terra ruim, evidentemente que isso nós chamamos de desigualdade social. E quem tem terra tem poder político, evidentemente que não só temos então um caso de desigualdade social e política. E esse clima de instabilidade, evidentemente que vai a causar uma série de conflitos entre os grupos privilegiados e os não privilegiados. Politicamente, primitivamente, a Grécia era uma monarquia onde o rei era chamado de Basileu. Evidentemente que ele era um eupátrida. Desculpe usar evidentemente pela quinta vez. O Areópago seria o que substitui a monarquia, perdão, e esse Areópago era composto por 9 membros. Esses membros eram chamados de arcontes. O governo em Atenas, durante o Areópago, era formado por uma minoria rica e poderosa, a chamada aristocracia. E esse período chamamos de oligarquia, ou período oligárquico ateniense. Correto? Descontentamento. Como eu falei, tinha georgóis, tinha tetas, os dois apoiados pelos ricos comerciantes demiurgos. Esses 3 grupos vão falar assim: eupátridas, é preciso reforma, porque vocês somente por terem terras têm poder político. Todos nós queremos poder político. E aí os eupátridas não resistem, impedem ou permitem que sejam feitas reformas. A primeira reforma foi, o primeiro reformador foi Drácon, onde ele expõe aí as legislações escritas, tá? Essa legislação, evidentemente, que ela vai ser rigorosa e ela não vai favorecer os grupos sociais que queriam reformas. Na verdade, ela vai favorecer apenas a aristocracia mesmo. Ou seja, nada muda praticamente com as reformas de Drácula. Já o Solon, ele vai acabar com os privilégios, ele vai acabar com a escravidão por dívida, ele vai dividir Atenas em 4 classes, com base na renda: a classe mais poderosa mais rica, a classe menos poderosa menos rica. E assim ele vai criar uma chamada república censitária. E assim você percebe que ele privilegia quem tem dinheiro, e quem tem dinheiro são os ricos demiurgos. Mas, ao Solon aí, você pode dar uma olhada no Solon, os demiurgos, novos ricos que vão assumir o poder, eles não vão agradar a aristocracia que estava no poder. E assim a aristocracia não pensa 2 vezes e toma o poder pela força, certo? Durante o período de tirania, que é o período em que a aristocracia tomou o poder pela força, destacamos o governo de Pisístrato, tá? Mas o Pisístrato, que foi substituído pelo Clístenes, não teve o Clístenes impede que a tirania tenha uma continuidade.
E assim ele vai aperfeiçoar as reformas que foram feitas antes e vai fazer nascer o que nós chamamos de revolução democrática. Democracia, você sabe muito bem o que é. Vamos lá. Então ele criou em 508 a Eclésia, um conselho de 500 membros que formavam o poder legislativo. O poder legislativo hoje é formado por deputados e senadores. Então você pode imaginar aí que a função da Eclésia seria mais ou menos o que nós chamamos de uma função exercida pelos deputados e senadores hoje do nosso país, por exemplo. A justiça é aplicada por tribunais de justiça e o poder executivo sai das mãos dos arcontes e passa para a mão de 10 militares, conhecidos como os estrategos. Perfeito? O Clístenes também cria um mecanismo para manter o poder e manter a reforma que ele fez, que foi a reforma democrática. Ele cria o ostracismo, um instrumento que afasta qualquer tipo de cidadão nocivo à democracia, pois ele desestimula o aparecimento de novos tiranos assim, dessa forma, pois ele suspende os direitos políticos de cidadãos que vão, de certa forma, bater de frente com a democracia e com o poder do Estado. O ostracismo, então, eu costumo dar um exemplo de ostracismo para os meus alunos, utilizando esses programas como o Big Brother, por exemplo, que muita gente não se lembra quem foi o quinto eliminado do Big Brother 3. Ninguém lembra, tenho certeza. Você, aluno corintiano, principalmente o corintiano que não entende muito das coisas, né, ele não vai lembrar, por exemplo, quem foi o quinto eliminado do Big Brother Brasil. O São Paulino, de repente, pode até saber, né? Esse sujeito, o quinto eliminado, por exemplo, do Big Brother Brasil 4, ele caiu no ostracismo, ele caiu no esquecimento. Entendeu? Então, esse ostracismo é para que o sujeito que for se posicionar contra a democracia, esse sujeito seja afastado da cidade de Atenas, certo? Péricles pega essa onda de Clístenes, é o sucessor de Clístenes e vai governar a Grécia por 15 anos. E ele governa muito bem, e o seu governo é conhecido como a Idade de Ouro Ateniense. O século V a.C. foi conhecido como o século de Péricles. Bem, Péricles está aí em detalhe para você pode ver, né? Grandes feitos do nosso querido Péricles. Ele vai acabar com as dissensões políticas, aquelas rivalidades políticas já não existem mais. Ele vai promover uma dinamização da economia ateniense, fazendo do Porto de Atenas um dos mais importantes portos da antiguidade. Período clássico, nós temos aí um problemão. Os impérios, eles crescem, avançam em direção a outros grandes impérios ou civilizações. Um deles é o Império Persa, que vai invadir a Grécia e vai dar início à chamada Guerra Médica, ou as Guerras Médicas entre gregos e persas. Os gregos, para vencer os persas, se unem nas chamadas Confederação de Delos, a união das cidades-estado gregas, como uma união entre Esparta e Atenas e as outras cidades-estado. O problema é que é o seguinte: a união foi firmada, mas ao mesmo tempo que firmaram a união, Atenas inicia uma certa hegemonia sobre as outras cidades, principalmente após a vitória sobre os persas. Bem, Esparta não gosta. Esparta, não gostando, ela se retira da Liga de Delos e forma a Liga do Peloponeso. E aí nós temos um problemão. Por quê? Porque Atenas lidera a Liga de Delos, Esparta lidera a Liga do Peloponeso, e as duas vão querer exercer o domínio dentro da Grécia. Evidentemente que vai acontecer o quê? Um choque chamado de Guerra do Peloponeso. E essa Guerra do Peloponeso enfraquece os gregos, porque os gregos lutam entre si, e essa luta entre si constante enfraquece principalmente a democracia ateniense, por conta dos constantes conflitos. Era como se os dois brigassem, os dois lados brigassem muito e passassem por um processo de esgotamento. Ai, meu Deus, esgotamento aproveitado por Alexandre da Macedônia, que não tinha nada com isso, e chegou com o Império Macedônico na Grécia e percebeu que os gregos estavam tão fraquinhos de tanto lutar entre si. E assim, a partir desse momento, Alexandre o Grande, Alexandre Magno, vai dominar os gregos, vai vencer os gregos, vai passar
a assimilar a cultura grega à sua cultura macedônica, o que nós chamamos de helenismo, que é a mistura da cultura grega com a cultura macedônica. A morte de Alexandre da Macedônia vai promover uma fragmentação do Império Helenístico, que seria uma mistura do Império macedônico com a civilização grega, e aos poucos tudo isso vai passando por um processo de esgotamento, até que os gregos, macedônicos, todos eles serão conquistados pelos romanos. Romanos, que é assunto do próximo slide. Um grande abraço. Até mais.